Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje dia 5 de dezembro de 2019, hoje é dia de jogo do Vasco. Habitualmente, em dia de jogos do Vasco, a gente grava o nosso pré-jogo e o pós-jogo. A partir deste momento, a gente vem gravar o pré-jogo e, como é habitual, a gente traz histórico, confrontos emblemáticos, a gente traça prognósticos aqui e a gente fala sobre a atualidade dessas duas equipes. Vamos lá, meus amigos. Vasco da Gama e Bahia, Bahia e Vasco da Gama, jogo referente à 37ª rodada, às 19h15, lá na Fonte Nova, jogo com mando do Bahia. Até aqui, Vasco e Bahia se enfrentaram 75 vezes ao longo da história. O Bahia leva uma mínima vantagem nos confrontos diretos. São 29 vitórias do Bahia, 28 do Vasco da Gama e 18 empates nesses confrontos aí. A primeira partida entre Vasco da Gama e Bahia aconteceu lá em Salvador, no ano de 1936, para ser exato, no dia 2 de abril, lá no Campo da Graça. O Vasco da Gama venceu esse jogo por 4-1. A última partida envolvendo Vasco da Gama e Bahia ocorreu no feriado de 7 de setembro, em São Januário, e o Vasco fez uma das suas piores partidas no Campeonato Brasileiro, onde perdemos em casa. São Januário estava lotado. Esse jogo foi na parte da manhã, 2-0 Bahia, com 2 gols do Gilberto. Uma atuação aí deprimente do Fernando Miguel, como do time do Vasco em geral. Jogos emblemáticos, a gente pode citar aqui as oitavas de finais da Copa João Avelange, no ano de 2000, quando o Vasco da Gama se sagrou tetracampeão brasileiro. O Vasco, nas oitavas de finais, enfrentaria o Bahia. O primeiro jogo ocorreu lá na Fonte Nova, foi 3-3, um jogaço de bola. Os gols do Vasco foram feitos pelo falecido Cleberson, pelo Juninho Paulista e também pelo Romário. O Vasco volta para o Rio de Janeiro com a obrigação de vencer. O jogo de volta, o Vasco vence por 3-2, com 2 gols de Euler e 1 gol do Juninho Paulista. O Vasco passaria para as quartas de finais ao vencer a equipe do Bahia. A atualidade dessas equipes é a seguinte: o Bahia tem uma mínima chance ainda de ir para a Copa Libertadores das Américas, pelo menos para poder se classificar numa pré-Libertadores. É muito difícil, mas há essa possibilidade ainda. Certo é que Bahia e Vasco da Gama já estão classificados para a Copa Sul-Americana do ano de 2020. Muitas pessoas vão falar assim: é jogo para poder cumprir tabela. Não é. Tem dinheiro envolvido na situação. O Campeonato Brasileiro, ele premia quem ocupa os maiores postos. O Vasco tem condições ainda de acabar na frente da equipe baiana. Isso daria para o Vasco cerca de R$1 milhão a mais de premiação, que seria muito importante para o Vasco poder colocar os salários em dia. O Vasco hoje vai bastante desfalcado para poder jogar contra o Bahia. O Vasco tem 4 desfalques de peso. O Vasco não poderá contar com a dupla de zaga titular, né, composta pelo Henriquez e também pelo Castan.
O Vasco também não poderá contar com o Rossi e também com o Marcos Júnior. Então o Vasco vai ter alguns problemas aí no time. A gente espera que o Vasco se comporte bem, porque o Vasco tem tido muitos problemas ultimamente para poder enfrentar o Bahia. Resta dizer que o último jogo lá na Fonte Nova foi 3-0 para o Bahia, numa atuação muito apática para o Vasco da Gama. O Vasco precisa se espelhar aí no que a torcida está fazendo. A torcida comprou a causa, lotando os jogos, associação em massa, muitos ingressos já vendidos para a última rodada, e a gente espera que isso sirva de combustível para a equipe do Vasco aí nessa partida contra o Bahia. É um jogo difícil, sim. Jogos contra o Bahia sempre foram muito equilibrados, principalmente quando a gente enfrenta o Bahia lá na Fonte Nova, mas temos condições aí sim de voltar para o Rio de Janeiro com resultado positivo e somar mais 3 pontos aí, o que nos permitiria possivelmente de passar o Bahia já nessa rodada. O Vasco tem jogado melhor fora de casa do que dentro de casa. O Vasco deve sair aí nos contra-ataques hoje, até porque está muito desconfigurado. O Bahia não vai ter desfalques hoje. O Vasco deve apostar aí no contra-ataque. E a gente espera que essa partida seja tranquila aí para o Vasco, que a gente consiga trazer pelo menos um empate aqui para o Rio de Janeiro. Então, meus amigos, esse foi o pré-jogo. Depois a gente volta para poder gravar o pós-jogo. Lembrando que a gente vai transmitir essa partida, a narração do jogo, e estamos juntos. Espero voltar aqui para falar com vocês com uma vitória do Vascão da Gama. Vasco neles, valeu!